Quero convidar você a abrir Mateus capítulo 5. Vou ler os versículos 13 até o 16. E o tema para vocês é edificados. Qual é o tema? Eu estou achando que vocês estão dormindo, que esse negócio de madrugada é firula só. Só gritaram, mas não vão aguentar não. Eu vou perguntar de novo, qual é o tema? Edificado. Muito bom, meu irmão, muito bom. Vamos ver. Jovens, sois fortes, hein? Quero ver jovem participando comigo. Ouça o texto e presta bem atenção nele. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Cuidado, hein? Crente, se não serve para salgar, ele vai servir para ser pisado. Você vai chegar no céu pisado pelos homens, criticado só pelos homens. Você entendeu o texto ou não? Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, presta atenção. Para nada mais pressa, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Eu já ouvi histórias de crentes que negaram a fé, retrocederam na fé. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem na fé. E lá fora o diabo judia deles. Cuidado com isso. Continuando. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, está aqui o nosso tema. Nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueiro, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Diga amém pela Bíblia, diga aleluia pela palavra de Deus, meu irmão. Queria muito que você mantivesse aberto o seu texto bíblico. Se você tiver no celular, por favor, só olhe para o celular no texto bíblico. E eu vou usar hoje, na nossa meditação, eu acredito muito que toda a Bíblia foi escrita e composta do jeito que está, para nosso ensinamento, para a nossa vida. Você acredita nisso? Eu acredito. Então, o que está antes também fala muito. Então, eu vou usar no texto de Mateus o que está antes para um ponto. Eu vou usar o que está no texto de Marcos, o que está antes no ponto, e eu vou usar o texto de Lucas, o que está antes, e cada um deles tem uma mensagem para nós, é proposital. Tem texto bíblico que você vê na sequência igual em todos os evangelistas, mas nesse em especial, o que tem antes é diferente do que tem em Marcos antes, não é? E é diferente também o que tem em Lucas antes. Então eu vou usar isso para trazer a mensagem. E a grande questão aqui é sobre a cidade edificada. E vamos prestar atenção, eu quero que você também não esqueça que esse texto está no início do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, meu irmão, é o sermão mais importante de Jesus. Se você quiser saber as coisas importantes que Jesus falou, está no Sermão do Monte. Então eu gosto de ler o Sermão do Monte, capítulo 5 até o capítulo 7. Ali tem coisas fundamentais. Se você quiser viver sob a palavra de Jesus, por favor, leia o Sermão do Monte. Gasta tempo lendo o Sermão do Monte. Sim ou não? Você já leu o sermão? Então vai ler o Sermão do Monte. Mas vamos lá, ele está dizendo aqui, o tema hoje é edificados. Ele está falando que não se pode esconder uma cidade edificada no... Quem está me escutando, diga amém, por favor, me escute. Está edificada no monte. Então vamos tratar separado cidade. Irmãos, tem uma revelação para você aqui hoje. Tem uma revelação. Vamos pegar a cidade e vamos pegar edificada. Eu coloquei 4, eu não vou discorrer porque não vai dar tempo, em cada coisa. Cidade, por exemplo. Quando você pensa em cidade, a primeira coisa que você pensa é governo. Não dá para edificar uma cidade se não tiver governo, não tiver direção. Não dá para construir uma cidade que não tenha governo, que não tenha direção. Segundo, não dá para edificar uma cidade se não tiver ordem. Se não tiver ordem na vida, se não tiver parâmetros na vida, não dá para edificar. Terceiro, quando você fala numa cidade, você fala em serviço. Não dá para edificar uma coisa que seja só para si, que não seja para servir. Pegou ou não? Toda cidade oferece serviço. Então toda cidade edificada oferece serviço. Quem está entendendo? Espero que você entenda que é você. E quarto, a respeito da cidade, toda cidade tem responsabilidade.
Então pega, meu irmão, se você acha que você é a cidade edificada, então você tem que ter ordem, você tem que ter direção, você tem que ter ordem, você tem que ter serviço e você tem que ter responsabilidade. Pensando nisso, fiquei imaginando o que nós estamos vivendo hoje. Precisa de muita responsabilidade. Ei, você acha que só porque você ficou alegre, porque você foi chamado para um propósito, as coisas vão acontecer da noite para o dia, e você acha que tudo que Deus determinou na tua vida, Deus vai fazer, acabou? Não, tem a sua responsabilidade, porque se não tiver a sua responsabilidade, as coisas não se fazem. Eu tenho coragem de dizer, Deus tem tanto para fazer na tua vida, mas se você não tiver responsabilidade, Ele não vai conseguir fazer na tua vida. Então são coisas importantes, governo é importante, que é a direção, ordem é importante, serviço é importante, responsabilidade é importante. Vamos falar sobre edificado? Vamos lá? Se quiser anotar, anota. Edificada. Quando eu penso em edificado, eu penso em, pega comigo, eu penso em fundamento. Como é, jovem, que você não lê a Bíblia? Que base você tem para viver aquilo que Deus tem colocado no teu coração se não tem fundamento? Ei, crente, que não está firmada. Nada vai firmar você mais do que a palavra de Deus. Veio, escuta, se você não pegar a prática de ler a Bíblia agora, não é quando Deus, se você acha que Deus vai te colocar no campo missionário que você vai ter. Na verdade, Deus não vai construir a sua vida. Se você não tiver Bíblia, não tem condição de construir. Segunda coisa, lugar. Quando você pensa numa cidade edificada em algum lugar, edificada, ela está num lugar. A cidade não é aqui, a cidade não é ali, a cidade não é acolá. Você tem que saber para onde você volta sempre. É isso. Barulho bom, né? Me ajuda pra caramba. É isso, presta atenção. Se você não souber o seu lugar, qualquer lugar é lugar. Se você não souber para onde você volta, você não sabe, você não tem cidade, porque cidade é localizada. Pega comigo, irmãos. Eu sei todo dia para onde eu volto para minha casa. Porque tem uma terceira coisa aqui. Eu falei sobre fundamento, falei sobre lugar. Aliás, é uma terceira, não, é a quarta depois. E eu tenho que falar sobre proteção. Porque se você sabe que uma cidade é edificada, existe proteção nessa cidade. Crente que não sabe que cidade pertence, aonde volta, ele não tem proteção. Ei, crente, se você quiser ser alguém usado por Deus, saiba o qual é o teu lugar e o lugar que é a tua proteção. Quem está entendendo alguma coisa, diga amém. Amém, irmãos? Posso dar um sinal para você? Não tire os olhos de mim só. Eu sei que é difícil, é complicado olhar muito para mim, especialmente por causa do barulho que atrapalha, então vai ajudar a tua visão. Amém? Quarta coisa, identidade. Identificar a cidade diz da identidade que você tem. Eu coloquei essas duas coisas para você anotar, porque Deus não vai conseguir fazer o que Ele gostaria de fazer na tua vida se você não tiver fundamento, se você não tiver lugar para onde você volta. E nesse lugar você tem a proteção, que é certo, seguro, e tem a identidade. Você sabe quem você sabe de onde você pertence, você sabe a sua identidade. Eu sou o cidadão do céu. Tem crente aí ou não? Isso aqui é só o início para você ver um bocado de coisa que depois você vai colocar na tua vida. Meu irmão, tudo parte de um propósito de Deus. Quem acredita que Deus tem propósito para a sua vida? Dá um amém de crente aí, deixa eu ver. Não estou ouvindo você, irmão. A chuva está mais alto que o teu barulho. Vai lá. Quem tem certeza que Deus tem um propósito na tua vida? Diga amém. Propósito é uma coisa importantíssima para você saber. Propósito, ele aparece. De repente ele brota em você. De repente, pelo Espírito Santo, pela tua busca, pela tua leitura, pela tua comunhão com Deus, Ele revela para você. Não é no processo Ele vai revelar para você. Crente fica parado esperando, Deus não vai falar nada para você, porque crente, já ouviu essa frase do seu pastor, crente parado não tem revelação de Deus. Crente em andamento, crente que se envolve, crente que faz, o propósito aparece. Mas anota o que eu vou dizer, porque isso vai ser muito importante para essa noite. Processo é complicado disso. Processo é complicado. Sabe por quê? Processo fere as pessoas. O propósito cura.
Mas é necessário, pega comigo, irmãos, é necessário o processo para que essa cidade seja edificada. E é necessidade o processo, mas o processo fere a gente. Tem muito crente fugindo desse momento, e não é hora de você fugir. Tem crente tentando buscar uma coisa aqui, ali, acolá, achando que vai afagar, e esquece de enfrentar os momentos onde você precisa passar por esse processo. Você precisa passar pelos processos onde você é ferido. Incrível, né? Você quer melhor lugar para ser ferido que a igreja? Você quer melhor lugar para ser ferido que dentro da família? Você não é ferido pelo teu vizinho. Você não é ferido pelas pessoas do trabalho. Pouco isso acontece, embora no trabalho, porque a amizade estreita pode acontecer, mas é pouco. Você é ferido dentro da igreja, você é ferido dentro da tua casa. Mas ele é importante, você sabe por quê? Porque quando você passa pelo processo que fere você, o processo te constrói. Irmão, pega comigo. O processo te constrói. O propósito não constrói você, constrói outras pessoas. O processo constrói você, para você viver o propósito que vai construir outras pessoas. Você acha que o propósito é para fazer você ficar grande? Negativo. O propósito é para você fazer outros ficarem grandes. Se você foge do processo, você está fugindo das feridas e das cicatrizes da vida que te constroem. As cicatrizes são histórias que moldaram o teu caráter, moldaram a tua vida, te trouxeram ensinamento. Não dá para edificar uma cidade, não dá para passar por esse processo sem que você seja ferido, porque esse processo te constrói para que você viva o teu propósito que vai construir a vida de outras pessoas. Pega qualquer homem da Bíblia, você vai ver exatamente isso que eu estou dizendo. Você pega José, você conhece a história, você sabe que ele foi ferido pelas pessoas que ele mais amava, pelos seus irmãos, e ele foi ferido por eles. Mas o processo construiu José para que ele pudesse viver o propósito e construir muitas outras pessoas. Diga aleluia! O propósito te fere. O processo te fere, o propósito te cura, não é minha frase. Mas o processo te constrói, enquanto o processo constrói outras pessoas, é minha frase. Diga aleluia. Então presta atenção, meu Deus, eu só estou na introdução, pai. Vocês estão perdidos comigo hoje. Mas vamos lá. Só não, você pegar tudo que você vai ouvir hoje. Tudo que eu estou dizendo no começo vai banhar o que você vai ouvir hoje. Presta atenção. Tudo que Deus quis fazer, olha como é importante você viver tudo isso. Tudo o que Ele quis fazer, Ele envolveu um homem. A gente não consegue fazer nada sem Ele, mas Ele resolveu não fazer nada sem mim e você. Você entende isso ou não? Você entende como é importante você crescer nesse processo? Pega comigo, presta atenção. Ele construiu um jardim, mas Ele pensou, quando construiu o jardim, Ele pensou em quem? Em Adão. Ele disse para Adão, governe Adão, porque tudo que Deus faz, Ele envolve um homem. Por favor, entendam, um homem ou uma mulher. Tudo o que Ele fez, Ele envolve um ser humano. Ele colocou no jardim Adão para governar e dar nome a todas as coisas. Vamos para outro. Ele chamou Abraão para formar uma família, formar um povo. Ele queria formar essa família. Ele não fez só, ele convoca um homem, ele convoca uma pessoa. Prega comigo. Ele chamou Noé para livrar o povo de um juízo dele. Ele chamou Noé para fabricar uma arca. Que coisa incrível. Alguém sabia fabricar arca naquela época? Não. Ele deu o processo para Noé. 120 anos de sofrimento, de críticas, porque o processo dói, mas ele chama um homem para participar de um processo e participar de um projeto dele, uma arca. Ele chama Moisés para construir as leis e também, meu irmão, para livrar um povo do Egito. Ele queria isso, mas ele põe um homem. Diga aleluia por isso. Ele chama Josué para conquistar a terra prometida, para conquistar Canaã. Ele sabia como fazer, mas ele põe um homem nesse processo. Ele chama Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam destruídos. Ele sempre chama um homem para fazer uma obra que ele quer, que está no coração dele. Pega comigo. E ele pensa na igreja, que sou eu e você. Deus não repete Noé
Deus não repete Abraão, Deus não repete Neemias, Deus não repete todos aqueles que eu citei aqui, como Ele não vai repetir a igreja. Pega o que eu vou dizer, a igreja é a solução, a igreja é a resposta, a igreja é o remédio para essa época, é o remédio para esse tempo. A igreja tem a solução para esta nação, a igreja tem a solução para o mundo, viu? A solução está dentro de você, a solução é Jesus Cristo. Então escuta o que eu vou dizer, aquilo que você gostaria que acontecesse na tua família, você é um milagre. Aquilo que você gostaria que acontecesse entre os teus amigos, você é a resposta. Aquilo que você gostaria que acontecesse no nosso país, você é a resposta, você é a solução. Deus só está esperando você passar pelo processo para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida e algo extraordinário vai acontecer. Você vai sentir muito mais alegria quando você vê coisas acontecendo através da sua vida, pessoas crescendo, pessoas sendo construídas pelo propósito que Deus colocou na tua vida. Por favor, não fuja do processo, para que você viva o propósito que Deus tem na tua vida, para que Deus faça que você viva o sobrenatural. Deus está querendo construir coisas grandes através da igreja, que sou eu e você. Igreja não é um templo, não é um edifício, igreja não é uma instituição, igreja sou eu e você. Ele disse que o corpo de Cristo sou eu e você. Nós somos Jesus para a vida de alguém, nós somos Cristo para a vida de alguém. Eu não sou o Salvador, mas eu tenho tanto dele que eu posso distribuir para alguém. Você entendeu como é importante você sair de uma situação de marasmo, de frieza espiritual? Então agora eu vou naquilo que eu te falei, nos textos bíblicos aqui antes enfim, então você vai ficar com a Bíblia aberta. Está em Mateus capítulo 5. Primeira coisa, tem alguém que quer ser construído pelo Senhor Jesus? Levanta a mão e diga aleluia. Você tem certeza? Então eu vou te explicar. Quem quer cheio da unção do óleo vindo lá do céu sobre a sua vida, levanta a mão e dá um aleluia. Não, você não está entendendo, eu vou dizer de novo. Quem quer ser cheio da unção do óleo que vem lá do alto, levanta a mão e diga um aleluia. Esses dias nós fomos lá para Israel e a gente viu onde que se fazia o azeite. Você quer mesmo? Tem certeza? A Evelyn está dando risada porque ela viu, não é? Então eles pegavam o azeite, pegavam a azeitona, né? Botavam numa prensa. A prensa fazia assim, uma prensa redonda. Eles iam girando ela e ia espremendo, e saía num lugarzinho, saía o óleo, o azeite. Você quer ser construído? Você vai ser espremido, você vai ser amassado, você vai passar por processos que vão doer. E quando estiver doendo, vai dando aleluia, vai dando glória a Deus, que Deus, você vai dizer, Deus está me construindo, Deus está me formando, Deus está me fazendo. Primeira coisa que eu vejo aqui é sacrifício. Dá uma olhada no texto, antes do texto que nós lemos. O que ele está falando aqui? Bem-aventurados são. Quem são esses bem-aventurados? São os humildes. Se tem uma coisa complicada é ser humilde. Tem que ser rápido, irmãos, mas vou falar. Tem que ser complicado. E, na verdade, uma das características de quem é humilde, uma das características de quem é humilde é reconhecer os próprios erros. Se tem uma coisa difícil, não é, irmãos? Difícil é reconhecer os próprios erros. Você tem facilidade de apontar os erros dos outros, mas reconhecer os seus é difícil. Mas não existe crescimento se você não olhar para o espelho e olhar os seus erros. Não existe. Jesus disse assim, você fica olhando o cisco que está no olho do teu irmão e não olha a trave que está no teu. Não é, eu já falei isso. Não é porque o que está em você é maior, é porque olhar para você é pior, é mais complicado. Você olhar para você, seu bobo, olha o que você fez. Você errou. Pior ainda, porque quando você não reconhece os seus erros, você não tem capacidade de pedir perdão. E se tem um exercício que alguém quer ser usado por Deus, é reconhecer os erros e pedir perdão. É voltar atrás. É pedir perdão. E isso é complicado para qualquer ser humano. Mas bem-aventurados os que choram. Perdão, bem-aventurados os humildes. Os que choram já vai vir. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes, que têm coragem de voltar atrás. Que tem coragem de pedir perdão, que tem coragem de se acertar com alguém, de resolver o seu problema.
Ai, pastor, não tem nada a ver com isso, foi outra pessoa que errou. É por isso que Jesus disse, viu, se você souber que alguém tem algo contra você, não é você contra ela, se você souber que alguém tem algo contra você, vai lá e se resolve. Se você não conseguir perdoar com facilidade, você não vai conseguir pregar no Japão, você não vai conseguir pregar em lugares onde o cristianismo não pode entrar, porque as pessoas vão te ofender, na verdade elas vão querer te matar. Você não vai conseguir perdoar se matarem alguém da tua família, porque você foi pregar o evangelho. Se você não for moldado, não for amassado como azeite, azeitona para sair o azeite, você não vai conseguir viver o cristianismo. Então tem um aspecto importante, sacrifício, e no sacrifício tem humildade, e você tem que reconhecer os seus erros para viver algo sobrenatural. Tem crente aí para dizer, não precisa nem dizer aleluia, pode dizer só misericórdia, tá bom. Você precisa chorar. Bem-aventurados que choram, porque diz o texto que eles serão consolados. Você sabe o que você tem que chorar para ser consolado? Alguém sabe ou não? Eu te explico. Você tem que consolar para ser consolado, para você aprender qual é o caminho para consolar alguém. Quando você não vive isso, você chora e consola. Você precisa olhar para as pessoas, precisa enxergar as pessoas. Você precisa olhar para elas. Se você não consegue olhar para os de dentro de casa, de dentro do teu ciclo de amizade, como é que você vai olhar para outros distantes? Eu ia falar falsidade, mas é feio, né? Mas é falsidade. Você fica para mim falando assim, eu quero ir para o Japão, que legal, eu mando você para o Japão. A missão da igreja é enviar. Eu quero, que legal, mas não consegue consolar alguém que está do teu lado. E também não consegue abrir o teu coração para que outras pessoas te consolem. Você não vive isso dentro do teu currículo, dentro da tua igreja, dentro do teu redil, onde você está. Você precisa viver essas coisas. E isso não é fácil, porque chorar não é fácil. E também consolar muitas vezes não é fácil. Puxa vida. O que mais? Fome e sede de justiça. Isso aqui é fome e sede de justiça social. Se você não ter fome e sede de justiça social, você não vai conseguir sair do teu lugar. A gente precisa olhar para as pessoas, a gente precisa olhar para os necessitados, a gente precisa olhar para o nosso irmão que está sofrendo, bobão, sofreu, bateu a cabeça, fez o que não era certo e agora está sofrendo. Sofra! Não é isso não, irmãos. A Bíblia diz para a gente ter fome e sede da justiça, ajudar o cidadão no que ele está passando. É processo nosso que você vai encontrar. Se alguém for fazer um trabalho nas aldeias, fazer missões entre os índios, você vai ter que trabalhar inclusive com essas questões sociais lá dentro, que eles têm muitas necessidades. Se você não ter fome e sede de justiça social, quando a igreja levanta uma campanha para ajudar pessoas com fome, pessoas que perderam suas coisas na chuva, pessoas que foram assaltadas, pessoas que estão passando algum problema de ordem social, você é o primeiro. Pastor, isso não é para crente. Quem falou que não é para crente? Na igreja primitiva, quando a igreja foi instituída, está no DNA da igreja. Os apóstolos não conseguiam atender todo mundo e eles levantaram 12 homens cheios do Espírito Santo. Perdão, 7 homens cheios do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para cuidar das viúvas e dos órfãos. Então anota, viu? Só trabalha ou faz obra social quem é cheio do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo sabe sobre isso. Tem misericórdia? Aí tem uma palavra aí, meu irmão? Diga um amém, pelo menos. Acho que eu não vou até meia-noite. Não vai dar, não. Misericórdia. Misericórdia é compaixão. É você olhar para a pessoa e ter compaixão dela. É você se colocar no lugar dela. É você saber o que ela está sentindo, o que ela está passando, sem ignorar a dor que ela está sentindo. Eu gosto dessa aqui. Limpos de coração, diz o texto, verão a Deus. Se tem uma coisa que me atrai, são o coração das pessoas. Quando eu vejo que o coração é ruim, como é que a gente diz aqui na nossa... Vocês dizem coração peludo, né? Eu já fiquei imaginando coração peludo, é feio. Não é? Enfim, mas coração peludo. Quando eu vejo que uma pessoa é maldosa no falar, maldosa no agir, eu fico preocupado com isso.
Então, se você tem maldade em algumas coisas, você faz proposital alguma coisa, você já faz maquinando. Tem gente que fala assim, eu não ando por esse caminho aqui, porque a pessoa vai passar por aqui, eu vou por lá. Isso é coração peludo. A Bíblia diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Seja limpo de coração, meu irmão, nas suas intenções. Viu? Posso chamar a sua atenção? Não, cuidado quando você for namorar. Só namorar porque é bonita? Só namorar porque é bonitinho e cheiroso? Só por isso? Viu? Cuidado. Você tem que ser limpo de coração, porque se você não tiver uma intenção boa de falar, eu quero ter uma vida com essa pessoa, eu quero ver se dá certo, para ver se eu caso com essa pessoa. Namorar por namorar, isso é problema de coração, não é nem problema de vou tentar, é problema de coração. Se você já quis namorar uma pessoa, você já tem um requisito para, quem sabe, casar com a pessoa. Eu não estou dizendo que você tem que casar com a primeira pessoa que você namora, mas você tem que estar limpo de coração. Se você não está limpo de coração agora em coisas que parecem pequeno, que isso não é pequeno, viu? Não é lá na frente que você vai estar limpo de coração. Quem está entendendo, diga amém. Isso é sacrifício, meu irmão. Ele diz pacificadores. Pacificadores são aqueles que restabelecem a paz sempre. Seja você aquele que vai restabelecer a paz aonde você está. Quando você chegar, já fique sabendo, vai acabar a confusão, vai acabar o problema. Pergunto se é água ou se é gasolina. Você já ouviu aquela história ou não? Alguém que foi apagar o fogo e, ao invés de pegar o galão de água, pegou o galão de combustível, de gasolina, e jogou, e ao invés de apagar, deu mais fogo. É aquele cidadão que, quando ouve alguém falar mal de alguém, é verdade, é isso mesmo. Ouve falar mal de alguma coisa, é isso mesmo. É essa questão verdade, é isso mesmo. Aí você fala, e você, quem você é? Você é o pacificador ou você é aquele que põe fogo na fogueira? Todas as pessoas que chegam perto de mim com qualquer coisa, qualquer razão, a minha tendência é dizer, calma, paz, fica tranquilo. Mas e a pessoa? Mas fica tranquilo, ela vai melhorar. Vai acertar, tudo vai se resolver. Quem é você no meio dessa coisa toda? Isso é difícil, é muito difícil, porque às vezes essa pacificação parte de um problema com você, de uma situação com você, de um problema que você está vivendo, dentro da tua casa, com teus irmãos, não é? Tudo isso é treinamento, irmãos. Não sei se você parou para pensar. Tudo isso é treinamento para que essa cidade seja edificada no alto do monte. Para que ela seja edificada, tudo isso é treinamento. Quem está entendendo, diga amém. Para terminar a era dos sacrifícios, para ser edificado, tem perseguidos. Na verdade, quando você se sentir perseguido, diz a Bíblia que você tem que se alegrar. Alguém já ouviu alguém falar? Estão me perseguindo dentro da igreja. Alguém já ouviu falar? Não? Alguém já ouviu ou não? Então, junto com essa pessoa, diga glória a Deus, hein, irmão? Puxa vida, Deus está te treinando, hein? Deus está te ensinando a ser perseguido, hein? Aleluia! Tem crente para dar um aleluia porque é perseguido? Pode dar aleluia, meu irmão. A Bíblia diz para se alegrar, porque se você está sendo perseguido, coisas grandes Deus está fazendo na tua vida. Ele está desenhando grandes coisas na tua vida. Você já ouviu falar sobre isso? Irmãos, o teu futuro não está desenhado. Tem gente que fala assim, pastor, meu karma já está... Meu karma é ruim, né? Meu destino já está desenhado, meu karma já está... Isso é meu karma, pastor. Não, nada disso, é tudo besteira. Que Deus já desenhou o teu futuro negativo. Ele sabe o teu futuro, mas Ele não desenhou o teu futuro. Presta atenção, cada dia é uma oportunidade de Deus mudar o teu futuro. Cada dia. Cada decisão que você toma pode melhorar a tua vida. Pode melhorar o teu futuro, muito. Coisas incríveis podem ser construídas. Deus, Ele é tão grande, Ele é tão majestoso, a cabeça dEle é tão grande, o cérebro dEle é tão incrível, será que Ele tem cérebro? Ele é tão incrível, que Ele sabe todas as milhares, talvez milhões de opções que você tem, bilhões de opções de futuro que você tem. Muito. Tem gente que fala, Deus sabe meu futuro, parece que é um só. Deus não sabe um só, Ele sabe todos. Se uma criança morreu, Ele sabe como ela cresceria e como ela seria no futuro. Ele sabe tudo. Ele sabe todas as opções que você tem. Tudo! E dependendo da decisão que você toma, Ele diz, opa, que legal. E sempre Ele está influenciando você. Por isso que o dia se chama presente. Ele é um presente de Deus para você. É uma nova oportunidade para Deus fazer algo grande através da sua vida. E construir coisas grandes no teu futuro através das suas decisões que você toma hoje.
O passado não muda a tua vida, mas o presente muda. O passado pode ser decepções, pode ser gratidão e pode ser também arrependimento. Pode ser, aliás, pode ser arrependimento, pode ser gratidão e podem ser lições. Pode ser lições, mas se você não pegar as lições e não aplicar hoje, também não adianta nada. Então o que muda é aquilo que você faz hoje. Ele sempre chegou perto de Pedro. Uma vez Pedro falou lá: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus olhou para ele: não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está no céu. E logo depois ele falou para Pedro: Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Ele olhou para Pedro. Pedro negou Jesus sendo crente. Para mim ele era crente, e ele nega Jesus. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: esse cidadão é ensinável. Ele arrepende, ele toma uma nova direção na vida dele. Ele tem coragem de mudar a vida dele. Ele tem coragem de acreditar nessa mudança. Tanto que ele chorou amargamente, se arrependeu e mudou de vida. Mudou ou não mudou? Tanto que na primeira mensagem 3.000 almas se salvaram. Ao mesmo tempo tinha um cara chamado Judas, que ele andava do lado de Jesus, Jesus sempre influenciando, sempre falando, dando alerta. Quando Judas vai lá para beijar ele, Jesus fala assim, na traição, Jesus fala assim: que viesse fazer aqui, amigo? Muda essa história, não faz isso com você, não toma essa decisão. Todos os dias o Espírito Santo, diante das coisas difíceis que você passa, porque não são as coisas fáceis que te constroem, são as coisas difíceis que te constroem. Dos momentos difíceis, quais são as decisões que você toma? Você vai determinar coisas incríveis que Deus vai fazer no teu futuro. Tem crente aí para dar um amém por isso? Amém. Já estou quase acabando, irmãos. Tropeçar, vai lá, vira a página, vai lá para Marcos capítulo 9. Eu não vou ler, porque não precisa ler. Isso aí depois você lê o texto, Marcos 9, de 42 a 48, se quiser depois você lê lá. Aqui é incrível, antes do texto sobre o sal da terra, diz que bom é o sal, mas se o sal não viesse tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Antes dele tem o texto dos tropeços, e ele começa a dizer assim: e quem fizer tropeçar a um desses meus pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Presta atenção, meu irmão. A sua missão como crente viver isso não é fácil. Porque você levanta a bandeira assim dizendo: é meu direito, eu quero fazer isso. Você não pode levar um crente a tropeçar. Não podemos levar alguém a se escandalizar. Então, e no texto está dizendo: você tem que resolver problemas da sua vida. Você tem que resolver maus testemunhos da sua vida. Você tem que resolver procedimentos da sua vida. Por quê? Ele diz assim: se o teu olho te escandaliza, arranque fora. Ele diz: se a tua mão te prejudica, arranque fora. Porque aquilo que prejudica você, prejudica outros. Não prejudica só você. Aquilo que faz mal para você é engano seu, que vai fazer só mal para você, vai fazer mal para outros. Se você continua com esse mal, leva para o teu casamento, não vai ser só você, vão ser seus filhos que vão ser prejudicados. E se os seus filhos forem prejudicados, a geração sua está prejudicada. Quem falou que o investimento de Deus é só para você, bonitão? Quem disse que Jesus escreveu o seu nome no livro da vida só para você é responsável pela sua vida? Eu vou para o céu, ninguém tem nada a ver com isso. Quem falou que isso é assim? Cristianismo nunca foi assim. Deus faz em você para que Ele possa fazer através de você. Como você vai julgar que os seus atos, aquilo que você faz, é só problema seu? É eu que vou morrer, é eu que vou fazer isso, é eu que vou fazer aquilo. Presta atenção na frase: sua vida não é problema só seu, e nem é problema só para você. A sua vida é problema seu e problema de outras pessoas que estão à sua volta. Um dia alguém falou assim: pastor, o que nós vamos construir na igreja? Depende de você. Aquilo que você deseja construir. Pastor, tem um problema na igreja, você é a solução, você é a resposta. Alguém falou: pastor, tem um problema na minha casa, você é a cura. Você é a solução lá dentro. Quem está entendendo, diga amém. Porque o problema não é só seu, nem é só para você. Tudo que você faz em secreto não é só seu problema, nem é só para você.
Tudo que você fala em secreto não é problema só seu, porque tudo que você fala, você é ferido. Você sendo ferido, você fere outras pessoas à sua volta. Você cai a rendimento espiritual e Deus queria construir algo incrível através da sua vida e Ele não consegue por causa disso. Então você tem que tratar de problemas e arrancar problemas, porque isso pode ferir você, mas vai ferir outras pessoas. Tem crente me ouvindo aí, irmãos? Tem crente vendo o peso que é isso? Você está entendendo qual é o peso de ser uma cidade edificada? Qual é o peso de ser uma igreja? Você está entendendo ou não? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem mais ainda. Então eu falei, o primeiro era sacrifício. O primeiro, tem que cuidar da tua vida, porque não pode levar ninguém a tropeçar por causa dos seus problemas. Terceiro, né? Terceiro agora, escolhas, abnegação. Lucas capítulo 14, está lá, eu não vou ler também, versículos 25 a 33. Para ser essa cidade edificada, você terá que fazer escolhas, e escolhas não são baratas. Escolha barata é bobeira, como é que é? Baboseira. Baboseira, é churumelas. Já ouviu essa palavra, churumelas? Eu não sei o que significa, mas pega lá. Churumelas. Viu? Decisão barata não mexe com você e com ninguém. Você terá que fazer escolhas. Pega o texto de 25 a 33, veja lá, ó. São escolhas. Aquele que me deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Está aqui, escolhas. Você tem que carregar a cruz, são escolhas. Escolhas não são baratas. Tem 3 escolhas nesse texto aqui. Primeiro, tomar a cruz. Então pega o ensinamento. Você tem que calcular o peso de ser igreja, de ser cidade edificada. Carregar a cruz está dizendo o peso. Viu? Embora Jesus diz que fardo é leve, mas é esse peso de responsabilidade que é viver crente, ser cidade edificada. Você tem que calcular, porque esse texto é sobre todo cálculo. E ele diz que qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você tem que calcular a responsabilidade, o peso de coisas que você tem que trazer. Você sim é exemplo. Alguém um dia falou, criticou, põe lá no jornal, e o pastor que não sei o que, roubou o vizinho, mas não põe o padre. Eu falei, está certo, ele é pastor, ele não é padre. O crente que fez isso, aquilo, mesmo da Igreja Batista Casa de Deus, bota no jornal, tem que colocar no jornal, porque é peso carregar a cruz. Viu? É peso você aonde você vive, e as pessoas descobrirem que você é crente, os seus amigos, você faz coisas que não deveriam, toma decisões que não deveriam, convida outras coisas para coisas que não deveriam, e você é crente, é peso, é responsabilidade que você tem que carregar a cruz. Segunda coisa, construir uma torre, você tem que calcular. Isso é recurso. Então eu vou perguntar para você, quais são os recursos que você está trazendo para a tua vida para poder construir essa torre? Quais são? Isso não é brincadeira, isso é sério. Viu? Como é que você está na tua escola? Como é que Deus vai te levar para fazer missões longe que você não sabe nem falar o português? Ontem eu aprendi aqui nos adolescentes, teve missionários, que ele falou sobre isso. Se você não souber bem o português, se você ir para um local onde ninguém sabe a língua, igual numa aldeia onde índios têm um dialeto que ninguém conhece, não tem nada escrito, você tem que saber muito português para poder construir a língua dele e para você poder fazer o texto bíblico, traduzir o texto bíblico. Se você não souber o português, Deus quer te mandar para o local, mas você é relaxado com os teus estudos. Deus está aqui querendo te levar para outros países, você não se interessa nem concluir, não vou fazer a faculdade, eu vou lá para outro país, você não sabe falar nenhum português, quiçá o inglês. Você quer ir para outro país, de repente Deus vai te usar, se você tiver o desejo de fazer a faculdade de advocacia, você vai para um outro país para abrir um escritório de advocacia, só para Deus te usar lá dentro, você não estuda. Você larga o estudo, você é relaxado, você não é o primeiro aluno da classe, você deveria ser o primeiro aluno da classe, para que as pessoas perguntarem, mas como você consegue isso? Porque tudo que eu faço para Ele. Tudo que eu faço para Ele. Tudo que eu faço, eu penso no propósito que Deus tem na minha vida. E meu irmão, o propósito é lindo, constrói muita gente, mas o processo é dolorido. Você está fugindo da dor de estudar muito e ser ótimo naquilo que você está estudando. Tem crente aí ou não?
Dá para falar muito, não? Você precisa calcular, porque são recursos que você traz para a tua vida, que você vai agregando na tua vida, jovem. Você vai atraindo recursos para você. Você vai somando habilidades na tua vida. Você é uma pessoa que lê livros. Você já leu um livro esse ano ou não? Não vou nem perguntar, não precisa nem responder. Você já leu 2 livros esse ano? Não vou nem perguntar nem responder. Já leu uns 5 livros esse ano? Não vou nem perguntar, não precisa nem responder. Você já leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia todos os dias? Você não atrai recursos. Tem gente que quer pregar o Evangelho, mas não sabe nem a ordem dos livros da Bíblia. Não sabe nem isso, não sabe, não lê a Bíblia. Tem gente que quer usar a espada, mas na hora que tira não sai nem um canivete, não sai. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. O cara vai tirar a espada, não sai nem um... Sai aquela faquinha de plástico de cortar bolo quando era pequeno. Agora ficou feio. Não sabe nada. Como é que você quer ser uma cidade edificada se você não tem recursos agregados na sua vida? Então calma, meu irmão. Se você foi chamado para fazer uma grande obra, Deus quer passar você pelo processo para que coisas sejam agregadas e recursos na tua vida. Se Deus te chamou hoje, não é para você ir amanhã. Calma. Saiba o lugar onde você está, a proteção que você tem e os recursos que você tem que agregar na tua vida. Como é que você vai ser alguém que não tem recursos para agregar? Você vai entender na minha última frase de hoje. Estou terminando, irmãos. Terceiro, vencer a batalha. Está aqui no texto, vencer a batalha. Você tem que calcular a força que você tem, a resiliência que você tem, a persistência que você tem. Qual é a musculatura espiritual que você tem? Você tem que calcular sim também a musculatura psicológica que você tem. Você tem que calcular a força que você tem, um ânimo para fazer a obra de Deus, porque você vai enfrentar muitos desafios. E todo o processo está te ensinando isso. Todo o caminho, esse processo está ensinando você, meu irmão, a calcular o peso, a calcular o recurso e a calcular a força que você tem. Você precisa saber, porque lá fora não é fácil. Eu não estou dizendo só na China, no Japão, em lugares pitorescos, lugares terríveis de você ir, na África, na aldeia. Eu estou falando aqui na nossa sociedade. Quando você for amanhã, você vai encontrar as pessoas endiabradas que foram para o carnaval. Você tem que ter força para enfrentar isso. Quem está entendendo, diga amém. E diz mais ainda: não pode ser meu discípulo. Para terminar meu apelo aqui, olha a frase. Olha a frase, irmãos. Se foi inspiração. É mais perigoso esconder do que mostrar. Ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada em um monte. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É mais perigoso esconder do que mostrar. E eu vou dizer para você por quê. Porque quando você esconde, é porque você tem fraqueza. E você foge. Porque você tem coisas que precisam ser resolvidas. E elas são descobertas. É mais perigoso você viver na escuridão. Porque também você não foi chamado para esconder, você foi chamado para aparecer. Quando você mostra, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando você mostra a sua força. Você mostra a cidade com muralhas em volta. É a força. Crente que é crente, ele tem que aparecer. Tudo aquilo que eu falei, você tem que botar na tua vida. Crente que é crente tem que aparecer. Quem está entendendo, diga amém. Não existe crente 007. Se você estiver num período escondido, é para você ser trabalhado para que coisas incríveis construam na tua vida. Pague o preço e viva o processo de construção. Porque vai chegar um momento que você tem que aparecer. Deus está doido para te colocar numa montanha edificada, a cidade edificada onde todo mundo vai ver. Pastor, mas o inimigo sabe onde eu estou. É tudo o que a gente tem que fazer. É mostrar para o diabo onde que nós estamos, para o inimigo onde nós estamos. Nós estamos aqui, ó. Nós viemos nesse lugar para estabelecer o reino nesse lugar, para estabelecer a cultura do reino nesse lugar. Eu sou a resposta. E quando você aparecer, não vai aparecer as tuas falhas, vão aparecer as tuas forças, não vão aparecer os teus defeitos, vão aparecer as tuas qualidades, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não dá para esconder crente. Crente não dá. Dá, irmãos? Não dá. É muito mais perigoso você continuar
nas escondidas. Eu não quero aparecer, eu não quero fazer, eu não quero viver isso. Esse negócio é muito mais perigoso você viver dessa situação. Eu tenho pecados escondidos, eu tenho coisas que eu faço que ninguém pode ficar sabendo. É muito mais perigoso. Se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer, é revelar o seu pecado para que o crente seja envergonhado. Deixa eu contar uma história para você. Um dia eu pedi um serviço para um irmão. Falei, irmão, será que você podia vir fazer algo para mim? Ele falou, posso, pastor, posso sim. Aí mandou um recado para mim. E, pastor, o senhor podia arrumar para mim um, como é que chama? Um papel do médico, como é que é? Um atestado médico para que eu possa faltar do serviço. Eu falei, você está doido? De jeito nenhum, eu vou mentir. De repente o médico fica desconfiado, ele descobre que você não estava doente e ele vai fazer questão de descobrir uma mentira de um pastor. De jeito nenhum, pode ficar aí, irmão. Fica tranquilo, porque não pode. O diabo tem prazer em descobrir e revelar o seu pecado para alguém, para que você seja envergonhado. É muito mais perigoso ficar escondido do que ser revelado. Diga aleluia, meu irmão. Porque quando você for revelado, a glória de Deus vai aparecer. Diga aleluia. Deus quer usar pessoas que possam ser expostas, que as suas histórias podem ser contadas, histórias de dificuldade, mas que foram vencidas no decorrer da vida. Todo mundo pode saber do processo, não tem problema. Eu era um viciado, eu era isso, eu era aquilo, não tem problema. Não há problema nenhum. O problema é quando o propósito da tua vida for acontecer, quando é o tempo da sua cidade, de você ser colocado em alto monte. É esse o problema. É essa hora que é problema. Deus não está preocupado em que as pessoas saibam do processo. Deus está preocupado quando você chegar lá em cima. E se tem uma coisa que Deus quer fazer, é edificar você, é levar você lá em cima. Diga aleluia. Então a pergunta é essa: quem está disposto a passar pelo processo? Quem está? Quem está disposto a passar pelo processo? Preocupar com as pessoas, fazer escolhas corretas, porque nós sabemos o propósito da nossa vida, nós sabemos o propósito que eu tenho. Eu pago o preço do peso, do recurso e da força. Feche teus olhos. Quem quer pagar o preço para viver o processo? Para quando chegar lá na frente, você viver o propósito de Deus. Eu preciso orar por você. Eu quero orar por você. Quero saber quem está disposto para isso. As pessoas vão olhar para você e falar: nossa, que incrível que Deus fez na tua vida. Se Ele tivesse feito na minha, você vai ficar pensando lá dentro, é que você não viu o que eu passei para chegar onde eu cheguei. Você não viu, você não percebeu. Só eu sei o peso que foi, a dificuldade que foi passar pelo processo. Só eu sei o tempo de choro. Só eu sei o quanto eu fui perseguido, humilhado. Só eu sei tudo que eu passei. Mas Deus está chamando uma geração para sair dessa zona de conforto e realmente viver o processo que Deus tem para você. Não fuja, agradeça, glorifique, pague o preço. Enquanto isso, os teus amigos vão para o cinema. Eu não estou dizendo que é errado ir para lá, mas vai para o joelho, vai para a palavra, pague o preço, invista em você. Quando isso, todo mundo está gastando dinheiro comprando carro, está gastando dinheiro estudando. Quando todo mundo faz as coisas na coxa, no trabalho, faz as coisas mal feitas, você faz bem feito, você está fazendo. Estou investindo, estou agregando recursos para que Deus possa me usar da melhor forma possível, no propósito que Ele tem na minha vida. Deus está chamando para você sair de uma posição e construir os próximos 10 anos, esta nova década, para quando chegar no final desses 10 anos, você comece a viver grandes propósitos de Deus, o propósito de Deus na tua vida. Você esteja vivendo, Deus está te chamando para você mudar a página. É uma nova década, é um novo período na tua vida, é um novo ano, mas mais do que isso, é uma nova década. Está na hora de você falar: é agora, eu vou viver algo sobrenatural, eu vou fazer o que eu nunca fiz, para viver o que eu nunca vivi, para que Deus possa fazer na minha vida o que Ele nunca fez também. Eu quero viver algo sobrenatural, eu quero ser instrumento de Deus, mas eu vou passar pelo processo. Eu vou ouvir nãos, vou ouvir críticas, eu vou ouvir muitas coisas, mas eu vou passar pelo processo, vou me manter diante do Senhor
Senhor, eu vou me manter na posição diante de Deus. Deus tem um propósito para a minha vida, e Ele quer construir você, para que naquele tempo você apareça, para viver o propósito que vai curar a vida de muitas pessoas, que vai curar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas serão impactadas, serão salvas por aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Fique em pé, por favor. Queria que você que gostaria de passar por tudo isso. Puxa, cristianismo, né? Por isso que diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, o outro é largo. Eu queria que você viesse aqui pertinho de mim, porque eu quero orar por você. Quero orar, quero abençoar a tua vida por essa decisão. É incrível alguém que queira viver esse processo todo, para viver coisas incríveis na sua vida. Oh, rabalabás. Me perdoe do tempo, irmãos, mas foi isso mesmo. Fala com Deus, fala com Deus. Se você tem certeza do propósito da tua vida, pode ser que o propósito da tua vida seja revelado nesse processo. Você tem que viver o processo. Se você não sabe o propósito, ele vai ser revelado no processo. O que você tem que fazer é viver o processo. Você não pode parar. Amanhã você tem que estar melhor do que hoje. Amanhã você tem que ser mais do que hoje. Não pode incomodar, porque os 10 anos passam rápido. E se passarem rápido e você não fizer o que você tem que fazer, está na hora de você começar a planejar o seu dia. Talvez trazer 15 minutos antes, para que você tenha 15 minutos a mais com Deus. Talvez trazer meia hora antes, para que você medite na palavra. Talvez fazer coisas dentro do teu trabalho, porque você não tem tempo. No intervalo entre a faculdade e a escola, estabelecer coisas, estabelecer princípios, estabelecer coisas na sua vida que vão mudar a sua vida. Não são grandes coisas que você vai conseguir fazer, mas são pequenas, que na soma disso vão ser grandes coisas. Ei, crente, talvez esteja algumas coisas acontecendo na tua mente agora, que Deus está dizendo: está na hora de você mudar a chave, está na hora de você começar, de falar que vai fazer e começar a fazer. Está na hora de mudar essa situação. Deus está te chamando para que você não fique o mesmo, sempre o mesmo, para que você construa o mesmo. Deus está querendo construir coisas sobrenaturais, porque o cristianismo é de sobrenaturais. Oh, xerabalabás. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu preciso que você ore, preciso que você abra a boca. Abre a boca, fala com Ele. Fala com Ele, fala. Abre a boca. Seu ouvido vai ouvir que você está orando. Tenha certeza que Deus está te ouvindo. Abre o coração. Deus não está procurando pessoas capazes, Deus está procurando pessoas disponíveis. Ele não está procurando pessoas que têm habilidades, Ele está procurando pessoas disponíveis para que Ele dê habilidades. Pessoas ensináveis, corrigíveis, pessoas que pedem perdão, pessoas humildes. Ele não está procurando pessoas sobrenaturais. Ele escolheu Pedro era esse. Ele escolheu Judas, ele escolheu João, ele escolheu Tomé, que duvidava, vira e mexe, ele duvidava. Deus está escolhendo você, é você que Ele quer. Ele não está procurando pessoas especiais, Ele está procurando pessoas crentes, que o amam e que realmente vão viver o processo e viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Tenha isso em mente, meu irmão. Tenha isso em mente, meu irmão. É você que Ele está escolhendo, é você que Ele quer, porque é você que está aqui, é você a pessoa certa para fazer algo extraordinário. Se você quiser viver isso, levanta uma de suas mãos, pelo menos. Põe uma outra no coração para sentir as batidas do seu coração. Pai, eu abençoo esses irmãos de forma muito especial, aqueles que vieram aqui à frente, de forma muito especial, que eles entenderam algo que só o Espírito Santo podia ter revelado. E Deus, eu tenho certeza que eles querem mais, eles querem viver mais e eles querem fazer mais. Por isso eu quero abençoá-los. Derrama graça. O Espírito Santo não economiza. Fala com eles de noite, fala com eles de madrugada, fala com eles, Pai. Espírito Santo vai revelando, Pai, vai apontando, tira eles dessa situação, Pai bendito. Sai, meu irmão, sai,
da sua tenda, olhe as estrelas dos céus, veja o que Deus tem para você. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por eles. Pai, como pastor da igreja, eu quero empoderá-los. Eu quero pedir, ó Deus, algo sobrenatural. O Senhor vai, Deus, tirar eles da zona do conforto. O Senhor vai incomodá-los, Pai, para que coisas sejam corrigidas, para que coisas sejam feitas, Senhor, para que coisas possam ser construídas, para que o Senhor construa aquilo que o Senhor quer construir. Vai fazendo, Pai, vai moldando, Senhor, vai criando. Deus, eu tenho certeza que aqui tem pastores, pastoras, evangelistas, missionários, tem homens e mulheres de Deus, Pai bendito, que vão fazer a diferença, e mais ainda, eles vão nascer homens e mulheres, os filhos deles serão incríveis, os filhos deles serão formados por causa daquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está construindo na vida deles. Eu quero abençoá-los. Derrama bênção, derrama unção, derrama graça, derrama poder, derrama, libera, 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 libera.
Pastor Clóvis, queria chamar o senhor aqui novamente, por favor. Queria agradecer pela mensagem. Queria agradecer pela edificação. Fundamento. Nenhuma casa para de pé se não houver um fundamento. A coisa mais importante é o fundamento. Eu queria... E dói, não é fácil. Um dia eu vou contar a minha história. Gastar um tempo para contar a minha história. Eu era a pessoa improvável para estar nesse lugar. Entendeu? Mas Deus achou um cidadão que estava disponível. Mas sofri muito. Passei por muitas coisas. Ninguém chega no lugar onde chega à toa. Entendeu? Muitas coisas. Para ensinar vocês, porque o processo ele é dolorido. Mas quando você sabe qual é o propósito da tua vida, você paga o preço. Você sabe que Deus está te conduzindo. Você paga o preço para viver o propósito. Você paga o preço do processo para você ser resposta de Deus. Cidade edificada, ninguém esconde. Vai aparecer o teu propósito. As pessoas vão conhecer você. Elas vão saber quem você é. Mas por favor, não fuja da dor. Não fuja do processo. Não fuja disso. Tem muito crente mimado hoje que está fugindo do processo. Crente mimimi que foge, crente Nutella, né? Que foge do processo. Para com isso, paga o preço para você ser construído por Deus e chegar lá. Paga o preço. Hoje parece que está muito fácil, né? Tem muitas igrejas, tem muitas coisas, parece que não, paga o preço. O cristianismo nunca foi barato. Ele é de graça, mas não é barato. Nunca foi barato. Permaneça firme. Paga o preço cada dia. Você está doendo, mas continua. Lá na frente você vai saber tudo que Deus fez e por que você passou. Hoje eu começo a pensar na minha vida. Quando eu descobri o propósito pessoal de vida, eu falei, meu Deus, doeu tanto, mas vale a pena você passar por tudo isso para viver o sobrenatural de Deus. Por favor, passa pelo processo para que Deus use a tua vida sem impedimentos. Amém.